Olá pessoal, bem-vindos ao segundo Papo Tributário, realizado pelo Instituto Raimundo Juliano, juntamente com o escritório Carvalho Borges Advocacia. Olá pessoal, e em resposta à pergunta que foi feita no episódio anterior, que acho que todos ficaram curiosos, eu vou fazer novamente aqui para os professores poderem dar a opinião deles sobre isso. Afinal, a reforma tributária irá melhorar a vida do contribuinte? Não há sentido em fazer uma reforma tributária que não seja com esse propósito. Melhorar a vida do contribuinte, né? Simplificar o sistema, tornando ele mais eficiente, mais eficaz. A questão é, entre o desejado e o realizado, nem sempre ocorre o que se deseja. Então, o que se almeja com essa reforma é que isso ocorra, uma melhoria na vida do contribuinte. Uma das questões que surge é, primeiro, de qual contribuinte? Do pequeno, do médio ou do grande contribuinte? De alguns, com certeza, vai melhorar. O ideal é que fosse algo abrangente, notadamente para os pequenos, médios, não é? Contribuintes. Mas isso, por enquanto, está no plano dos desejos e não dos fatos. Nós não sabemos ainda. Ao analisar o modelo que foi proposto e o que foi aprovado, eu entendo que sim, vai haver uma simplificação, consequentemente, neste sentido, haverá uma melhoria. O problema é que nós vamos ter dois sistemas convivendo simultaneamente. O atual sistema, que é rotulado de caótico, e o novo. Então, o nível de complexidade na transição vai aumentar. Agora, quando se fala em melhoria de vida do contribuinte, não é só a simplificação do sistema. Será que vai haver uma redução de carga tributária? Não. Tenho certeza que não. Por que não? Porque a carga tributária ela é um reflexo do gasto público. Se não há nenhuma medida de racionalização dos custos, dos gastos, de otimização desses gastos, a tendência é que não há margem para redução de carga tributária. Em nenhum dos três níveis, municipal, estadual e federal, é possível hoje nós termos uma redução de carga tributária. Isso é aritmética, não é certo? Isso não é elucubrações jurídicas, ideológicas, nada. É a relação entre despesa e receita. Então, nem os municípios têm condições de reduzir suas receitas tributárias, nem os estados, nem tampouco a União. Sendo assim, o modelo que vier não irá representar redução de carga tributária. Mas a ideia de que aumentaremos o número de contribuintes, vamos aumentar a base tributante para que as pessoas, quem pague menos. Ora, nós temos uma pirâmide social onde a maioria da população brasileira vive com até 5 salários mínimos. Você vai aumentar a carga tributária para essa parcela, por acaso? Já tem condições de pagar mais? A classe média já arca com uma carga tributária imensa. A classe pobre também, boa parte da sua receita é despendida no consumo. E o consumo é fortemente tributado no Brasil. A questão é,
A camada superior da pirâmide, que tem capacidade contributiva ainda a ser tributada, ela tem o poder político também. O poder econômico é primo irmão do poder político. Haverá uma maior taxação sobre, por exemplo, sistema financeiro, grandes empresas hoje do setor de tecnologia, por exemplo. Será? Então, essa pergunta, ela cabe diversas ilações, não é? Com certeza, alguém vai se beneficiar. Com certeza, alguém vai ter sua situação piorada. Eu espero que a grande maioria tenha uma situação melhorada. Bom, eu quero retomar por um lado que não apareceu ainda aqui na nossa conversa. Então, mais informal. Veja, quando nós discutimos o tema tributário e olhamos que fala-se despesa e receita, a doutrina, a teoria tradicional sempre dizia que a atividade financeira do Estado compreende com a mão arrecadar e com a outra gastar. Mas hoje, nem no Brasil, principalmente fora dele, hoje o Estado se financia não unicamente por tributos. Acho que isso que a gente tem que meter na cabeça, sob pena de não entender o que se passa. Esse tempo já passou. Primeiro, foi dito aqui, quem é que suporta, essa é a discussão que não foi feita, não veio à luz do sol, quem é que suporta efetivamente a carga tributária? Tem muito discurso que não resiste a 5 minutos de auditoria. Quer ver um? No consumo, no modelo vigente, a carga tributária recai sobre o consumidor, diferentemente do que muitos dizem. Porque é quem leva, comprou a camisa, a gravata, comprou o pão, comprou o imposto, ele leva para lá, ele anda com o imposto. Tem um problema como é que você distribui essa carga? Essa é a questão, foi dito aqui também. Olha aí. Quem pode estar resignado a pagar mais? A Constituição vigente, artigo 145, parágrafo 1º, sempre que possível, os impostos serão pessoais e graduados consoante a capacidade econômica. Esta regra que tem aí, não fui eu que coloquei, é a Constituição que está dizendo, olha, quem tem mais paga mais, é a regra de ouro. Vocês acreditam, na prática que vocês vivem, que essa regra é cumprida? Eu tenho profunda desconfiança, mas é o desiderato constitucional. Mas eu sei, não sou ingênuo, a ponto de saber que quem pode resiste. O melhor tributo para a sociedade toda é aquele que não existe, né? Aí vem o outro lado. Hoje, muitas sociedades, a maior parte da economia, ou a economia não suporta ou a sociedade já não tolera pagar 1 centavo a mais de tributo. Como é que os estados se financiam hoje? Não é só por tributos. Acho que a população é enganada, e tem que ter muita cautela e não trabalhar para induzir a isso. Como se o Estado brasileiro, como o outro, fosse financiado unicamente por tributo. Falso, sabe por quê? Hoje os estados se financiam vendendo, só com tributos ele não consegue. Ele vende seus ativos, privatiza, ele vende os bens, troca a empresa por dinheiro. Segundo, ele também não dá conta, não cobra os gastos. O que é que eles fazem? Alugam, concedem bens, aeroportos, portos para particulares e cobram por isso. Também não dá conta dos gastos. O que é que fazem? Qual é a grande fonte hoje? Crédito público. O que é crédito público? Devia chamar-se dívida pública. É o crédito. O que é que significa? O Estado emite título, ele está falando aqui, está conversando, e a Secretaria do Tesouro Nacional está emitindo títulos da dívida. Não é? Rentistas, aqueles que têm dinheiro para além do consumo, eles têm reservas e compram esses títulos. Compra por 1.000, valor de face, vai receber, dependendo do tempo que o dinheiro ficar retido, não é? Pelo governo, ele vai ganhar um ágio sobre isso. Claro, o dinheiro dele ele botou lá. Essa é a forma de financiar os estados fortes hoje no mundo. Então, tem tudo isso. E no meio do caminho ainda tem algum discurso. A gestão, tem que ter uma gestão que vai gerir a cobrança de tributos, a questão do gasto, e principalmente esse crédito público. Veja, se a gente olha isso aqui, é evidente que o nosso olhar agora é sobre tributação. Mas a gente não pode discutir, porque os estados não se financiam unicamente pelos tributos que eu pago, se tivesse teriam quebrado todos eles. Né?
Daí, um debate muito que está durando, até porque aqui no Brasil, taxa de juros. Por que um setor é contra baixar a taxa de juros? Porque ele ganha dinheiro com o dinheiro que ele empresta para o Estado. Por isso que ele não quer baixar. Quem quer baixar sou eu, outros, vocês, que não estamos entrando nessa. Se eu for tomar um empréstimo, eu vou pagar esses juros. E tem gente que está ganhando com esses juros. Quanto mais alto, melhor. E esse financia o Estado, de forma reversa. Ele ganha, vira sócio do Estado. Então, acho que essa é uma questão complicadíssima para a gente voltar para a pergunta quem ganha. Eu concordo com o que o colega disse, tem que saber quem. Não é? Quem é que vai ganhar? Quem é que vai perder? Essa arbitragem é política, reitero mais uma vez, não é jurídica, não é econômica, não é social, não, o debate é político. Quem tem voto é que leva e ganha e diz qual é o modelo. Certo? De qual classe está falando, né? Sim, do segmento que tem da sociedade, né? Dessas representações. Por exemplo, se eu desenho um modelo em que quem ganha é o exportador, eu desconfio que no comércio exterior alguém vai perder, se ganha o exportador, perde o importador, não vão ganhar os dois. Não é? Então, no mesmo segmento, comércio exterior, um ganha, outro perde. Não tem como. Acho que isso que a gente tem que ter bastante consciência para não deixar cair, o povo cair em ilusões. Não é porque o modelo, não vou partir de um suposto que é mal desde que foi concebido, ou também é virtuoso, não é vício e virtude, não é? Não é vício e virtude. Não é? Ele tem as duas coisas, não é? E chama atenção, o que vai angustiar as pessoas, desconfio, se a bola de cristal estiver boa, é que esse período de transição que o professor João falou aqui, ele vai ser crucial para isso aí. Em algum momento, vai gerar uma irritação para o empresariado, principalmente, conviver com dois modelos. Que em vez de simplificar, ele vai dizer, pera lá, eu tenho o modelo antigo, agora estou com esse novo e vou conviver com esses dois, 8 anos no mínimo, não é? Como é que eu vou fazer? Então, acho que essa é uma questão. Para o consumidor em geral, se eu diminuir, se eu tinha 2 impostos e tenho só um agora, já tem uma simplificação a priori, né? O ideal é que fossem os 3 simplificados, né? Mas não tem. Eu acho que é por aí que vai. Agora fica atenção, né? Depois, para concluir, veja só, a questão que também o colega colocou, é a dimensão de como, não é só simplificar no aparato da gestão. Os franceses, hoje está na moda, vê se isso não é um debate brasileiro só. E nós copiamos um debate que já está no mundo. A França vem discutindo há uns anos atrás, a questão toda para eles, ao nível, está na gestão da administração tributária. Que ela seja eficiente, a palavra que eles usam é performance, eu diria em português. Ela tem que ter uma performance boa, no sentido de não causar danos aos contribuintes, a todos, e nem à própria administração. O doutor João tem uma experiência na gestão tributária e sabe que uma legislação complexa, ela não é perversa só para o contribuinte, ela é perversa para o próprio gestor, para a própria administração. Você não sabe qual o preceito que será aplicado e quais os resultados disso. A complexidade é inimiga da transparência e da eficiência, tá certo? Quanto mais simples, maior a possibilidade de controle, de transparência, de entendimento, de eficácia. Né? Uma coisa que me preocupa muito em termos de transição é o nosso mau hábito, que eu digo, hábito brasileiro, de tornar o transitório permanente. Então, alguns tributos, algumas situações que estariam no sistema transitório, eles se perpetuarem no tempo, tá certo? Ou dilatar esse período. Porque a gente não pode abrir mão dessa arrecadação. Chegar daqui a 3 anos, 5 anos, não, mas a gente vai ter que prorrogar esse período por mais algum tempo. Então, isso é um risco que nós temos. Então, essa transição, que é causadora de complexidade, por que é causadora de complexidade? Porque você vai ter o atual sistema e mais um. Né? Então, como é que você vai simplificar? Durante a transição, o aumento de complexidade vai se verificar. Agora, você vai dizer, não, mas isso é um preço que nós temos que pagar
para aprimorarmos o sistema. Tudo bem, mas esse preço não pode ser majorado ao longo do tempo. E como é que seria majorado isso? Aumentando a permanência dessa transição, não é? Ou, exagerando um pouco, tornando permanente o que deve ser transitório. Então, esse é um aspecto preocupante. Professores, a gente sabe que o IVA ele é um sistema que ele é característico de países unitários. Aqui no Brasil, tendo em vista que a gente utiliza se trata de um país federativo, vocês acreditam que haverá uma dificuldade na implementação desse sistema aqui no nosso país? Olha, eu vejo que não. Sabe por quê? Eu gosto muito de olhar para o mundo. Nós não estamos numa ilha. O Brasil não é a ilha Brasil. Veja só. Eu não preciso nem olhar para a Europa. A Argentina, em crise ou não, aqui do nosso lado, ela tem IVA. E a federal? Olha aí. Tem IVA. Aí vamos. A Bélgica. Não era unitário, virou uma federação, tem IVA. A Alemanha tem IVA. A gente vai olhando vários modelos. Pelo contrário, eu acho que o problema aqui é de como se dá a articulação, eu não gosto da expressão, vou usar, das entidades subnacionais. Tudo remete para o modelo federativo, como ele é operacionalizado, certo? Como ele se operacionaliza. Então, volto para algo que eu acho que nós já falamos aqui. Essa relação tensa de desconfiança que a periferia, os estados, os municípios têm em relação ao centro, é um eterno problema. Nós vamos conviver com esse problema durante muito tempo, seja qual for o modelo tributário que adotar. Não se confia. Nem os governadores, nem os prefeitos, eles têm uma desconfiança do governo central, seja ele qual for. Seja ele qual for. Porque terminam eles sendo pautados, aí tem essa história, tem necessidades. Eu lembro que na Constituinte, quando o presidente Sarney viu que o seu projeto de Constituição, inclusive tributária e financeira, não prosperou, a assessoria dele mostrou que a União perderia muita receita e teria os gastos ampliados. O que ele fez? O negócio foi chamado Operação Desmonte. O governo saiu transferindo da União para estados e municípios uma série de tarefas que eram da União, de financiamentos. Que garantia nós temos? Eu não tenho nenhuma. Isso. Desconfio que tem que ter uma grande pressão popular no sentido de pensar, mas eu não vejo isso nas circunstâncias atuais, de como resistir a esse processo. Então, esse é o problema. Eu não vejo essa dificuldade de um IVA. Pelo contrário, se ele é um elemento de simplificação, seria muito mais bem-vindo, não é verdade? O problema é muito mais outro. Eu cito um exemplo, a Alemanha, mesmo sendo Estado federal, o IVA sendo do governo central, a relação consegue ser boa, que até secretarias de fazenda não foram desmontadas, secretarias da fazenda estadual, elas continuaram existindo, algumas, e trabalham em regime de parceria com a fiscalização federal. Qual o problema? Nenhum, pelo contrário, tem uma performance significativa, eles fazem assim. Eles operam assim. Não vejo problema. Eu, particularmente, não vejo. Eu vejo que seria algo virtuoso. Mas quais são os medos? O nosso tanto que não passou o IVA Uno integral. Por quê? O medo de sair. Olha, vamos deixar Estado e município aqui juntinho. A União não merece fé. Eu acho que passou por isso também, não afirmo, mas tem essa dificuldade enorme aqui. Não é o modelo, porque, veja, a França é unitária, é verdade, foi o primeiro país que adotou o IVA. Mas a própria Alemanha, onde ele foi formulado, quando viu que era um bom, adotou também. E hoje, para ingressar na União Europeia, eram 27, são só 26 hoje, tem que ter IVA. O país que não tiver IVA no seu sistema tributário não ingressa na União Europeia. Então ele tem virtudes. Eu tenho que admitir que ele é virtuoso. É condição. Quem não tinha teve que adotar para poder ingressar na União Europeia. O problema de você não ter um IVA que contemple as bases de incidências que hoje estão com o IPI, com o ICMS e com o ISS,
é que você não consegue ter uma não cumulatividade plena no consumo, tá certo? Porque veja só, mesmo que você aumente as hipóteses da não cumulatividade, ou seja, que você passe a adotar uma não cumulatividade plena no IPI, no ICMS, que são 2 impostos não cumulativos. Mas você tem um problema. Por exemplo, eu sou contribuinte, por exemplo, do ICMS, mas eventualmente eu contrato serviços. O ISS não me gera crédito, mas eu não estou pagando. Eu compro produtos industrializados. O IPI que eu compro não gera crédito para as operações de ICMS. Então, mesmo que eu tivesse uma não cumulatividade plena dentro do ICMS, que não tem, tá certo? E esse é um dos problemas do ICMS, é que quando você tem um IVA, essa separação você não tem. Você tem tudo. Você compra produtos industrializados, eu compro mercadorias diversas, contrato serviços, isso me dá crédito. Do mesmo jeito que eu vendo, vou ter crédito. Então, a situação, a amplitude de geração de crédito e de uma não cumulatividade é melhor. Porque se você analisar direitinho, IPI, ICMS e ISS são 3 impostos diferentes. Mas por que são diferentes? Porque cada ente da federação, cada nível, né, ficou com uma base, um conjunto de bases tributantes. Não tem sentido isso, porque ontologicamente eles são uma coisa só. Tá? Eles tributam as transações. Né? Então, é estranho você ter um imposto que tribute as saídas de um produto que sofreu uma operação de industrialização. Tese, qual a diferença disso de uma outra mercadoria? O artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, é o exemplo maior de hoje do ICMS. Não é? Tem coisas que são críveis, não estão lá. Não é nenhuma perversão de contador, de advogado ou de empresário. Está lá, fixado na Constituição. Hipóteses que tem. E você tem que até estornar o crédito, né? Exatamente. Então, dorme com crédito e tem que estornar, para não ser punido. Veja, então na realidade você tem hoje cada nível de governo, esfera, federal, estadual, municipal, com um imposto sobre consumo e mais, você tem contribuições, como é o caso de PIS e COFINS, que teoricamente não são sobre consumo, mas de certa forma são porque são sobre faturamento. Né? Então você tem 5 tributos, pelo menos 3 impostos e 2 contribuições, incidindo sobre bases de consumo. Isso é uma anomalia. Não é E por que isso? Porque cada nível de governo tem o seu imposto. Porque, apesar de nós sermos uma federação, você diz, não, mas é para garantir a autonomia de cada ente. Tudo bem, mas você pode garantir autonomia pela receita, né? E não necessariamente pela competência tributária. Mas é aquela história da desconfiança federativa. Nós somos uma federação que ela, além do mais, ela é pendular. Né? No nosso história constitucional, o que é que nós temos? Quando nós temos período de, vamos dizer assim, democracia ou de, vamos dizer assim, um distensionamento político, nós temos o fortalecimento dos entes subnacionais. Quando nós temos um período de exceção, por exemplo, Estado Novo, o período militar, nós temos uma concentração do poder na União. Basta dizer que Getúlio Vargas praticamente extinguiu a federação no Estado Novo, não é verdade? Então, os estados, eles se ressentem, e os municípios, sobretudo os municípios grandes. Pois não. Veja só, eu gosto de olhar pelo retrovisor. Veja, quando a turma fala de federação, eu olho a nossa. A nossa federação nasceu de um fetiche diante do modelo Estados Unidos da América. Nós éramos um Estado unitário com uma baita concentração de poder na mão do imperador.
Os governadores de estado, os presidentes de província, como eram chamados, não eram eleitos. Eles eram nomeados, eram prepostos do Dom Pedro II. Aí, 15 de novembro, se transforma em federação. Qual foi a invenção? Entre aspas. Bom, nós somos uma federação. Como? De onde? A nossa república, ela difere muito do modelo, a nossa federação, do modelo dos Estados Unidos que nós, teoricamente, copiamos. Eles eram autônomos. Nós não. Era uma baita centralização. Eles só tinham o poder central. Era o poder. Ai de quem não obedecesse. Era o poder do imperador. E pegaram e disseram, olha, agora as províncias são autônomas. Olha aí. Como? Por ficção, mera ficção jurídica. E para o bem ou para o mal, o direito não vai pautar a vida. Desgraçadamente. Né? Desgraçadamente, a realidade é maior. E aí nós ficamos com essa tensão. Né? Ficamos uma federação que fica nessa tensão, como o colega chamou a atenção. Ela fica nesse efeito pendular, centraliza e descentraliza. E aí gera essa tensão histórica difícil de ser resolvida. Então, veja, na realidade, é possível ter um IVA no regime federal? É. Agora, é preciso enfrentar algumas dificuldades para quebrar esse paradigma, que nem na época do regime militar se ousou fazer isso, porque quando nós tivemos a Constituição de 67, né, se pensou em unificar essas hipóteses todinhas, mas não se fez. Né? Se espera, por conta da dificuldade disso, porque os municípios vão se rebelar, vamos a isso, difícil, mas é necessário. E outra. 88 de novo, isso se repetiu. O presidente Sarney levou para o IPEA um professor que é especialista em finanças públicas, talvez o maior nome do Brasil, Fernando Rezende, que era professor. Ele levou para presidir o IPEA para o professor Rezende formular o projeto do IVA brasileiro. Qual seria? Foi para a Constituinte, passou? Não, não passou. Olha aí. Veja, começou, né, a gente olha quando foi tentado isso. Na reforma de 66, 67, 87, 88, também não prosperou. E agora vai ser parlamentado. Nós temos uma dificuldade entre, vamos dizer, a racionalidade tributária e a viabilidade política. E outra coisa, para que você tenha um IVA nacional efetivamente, nós temos que mudar a postura do Senado Federal. Ele, de fato, tem que assumir o seu papel constitucional, o seu protagonismo como casa da federação, que não é. Na realidade, nós temos um legislativo bicameral que é uma casa revisora da outra, só. E não era para ser assim. As matérias federativas é para ser tratada no Senado Federal. E o Senado é que tem que, ao meu ver, ter competência, ter iniciativa de tratar dessas questões aqui federativas. Perfeito, professor. E assim, mudando um pouquinho de assunto, mas trazendo um tema muito importante também, que eu acho que é de grande curiosidade do empresário brasileiro, é saber como fica o empresário que opera em vários estados, em mais de um estado, como fica a vida dele após a reforma. Veja, tudo indica que vai melhorar, tá certo? Porque você vai ter uma legislação unificada. Mas vai melhorar depois da transição. Porque enquanto tiver a transição, vai piorar, porque ele vai continuar com esse sistema, que é complexo, e vai ter um, mesmo que o outro seja bem mais simples, mas vai ser mais um. Então a vida dele inicialmente vai piorar. E espero que depois da transição melhore. Mas é uma grande interrogação. Professores, a gente sabe que o contencioso tributário hoje é um grande gargalo no Brasil, tanto administrativamente como judicialmente. Uma informação que é interessante é que hoje no Brasil ocorrem cerca de 30 milhões de processos judiciais atinentes à matéria tributária. O senhor acha que... O que é que os senhores acharam desse tema ter sido deixado de lado nessa reforma?
Ele foi deixado de lado momentaneamente, porque ele vai ter que ser enfrentado. Veja só. Eu desconfio, aqui vai um sociologuês de baixo teor. Eu desconfio, eu não conheço, deve existir. O fato de eu não conhecer não quer dizer que não existe. Eu não conheço, no mundo ocidental, nenhuma sociedade que seja mais litigante do que a nossa. Eu já rodei um pouquinho, já andei um pouquinho aqui pela América, um pouquinho na Europa, e observo muito isso, eu fico muito... Não tem, nós litigamos por tudo. Né? Acho que já cria esse caldo de cultura. Tem não é hora de citar livro, mas eu vou citar, tem uma professora alemã, danado está alemão de novo, né? Chamada Ingeborg Maus, que escreveu um livro chamado O Judiciário como Superego, tem um artigo, O Judiciário como Superego da Sociedade Órfã. Veja, os alemães não são diferentes dos ingleses. O mundo para eles é o umbigo deles. Quando eles falam do mundo, é deles. O que ele diz? Olha, no passado, a crença de que o parlamento nos salva. Nós estamos lá representados e tal. Veio a ideia de que isso não funcionou. Chegamos no pós-Segunda Guerra Mundial. Experiência alemã de que o estado de bem-estar, o executivo era a luz, a verdade e a vida. Chegamos nos anos 70, isso foi em 45, chegou em 70, essa já não era a versão oficial. Disse, agora só o judiciário nos salva. Aí a sociedade acreditou nisso. Na Alemanha e na Europa, imagina aqui. Aí vem o contencioso. Veja só. A relação fisco-contribuinte é uma relação tensa. Eu vou citar um exemplo. Isso vale para nossas casas, vale em qualquer lugar. A sociedade olha para o Estado e diz, olha, o Estado é mau com U e com L, é doente e faz maldades. E quem faz maldades em nome do Estado é o fisco. É o braço que ele vê que vai. Como é que funciona? Ele detrai com a mão, retira das pessoas, das famílias e das empresas para distribuir sob a forma de bem serviço. Essa é a retórica, né, formal. Bom, esse é um lado disso aí. Tudo bem, vamos lá, vamos continuar. E aí, essa é uma relação muito tensa. A sociedade tem uma algeriza, o fisco é coisa do demônio. E aí, do ponto de vista da administração tributária, o doutor João e eu já somos gestores, não estou dizendo que nem eu e o professor João pensamos assim, mas nós sabemos que a cultura dominante olha para a sociedade e diz, eita, olha só, um monte de sonegadores. Aí o doutor Gustavo disse, mas eu não sou isso. O senhor não é efetivamente, mas potencialmente o senhor é. Pronto. Então vejam, o que eu quero insistir, há um caldo de cultura muito terrível, de tensão entre fisco e contribuinte. Isso se manifesta no exemplo que o senhor deu aqui, numérico. O doutor João trouxe um número que, esse para mim, são 5,4 trilhões de reais no contencioso. Papéis, ou mesmo hoje virtuais, que vão para o lixo. Ora, o que nós temos hoje? Como é que o contribuinte, quando sofre uma ação do fisco, o que ele pode fazer? Ele tem 3 possibilidades. Primeira, ele vai à própria administração e faz uma impugnação. Ou ele tem aquilo que a Constituição assegura sempre, ainda a afastabilidade do Poder Judiciário. 2. Terceira, ele estende a rede, vai para a praia, não faz nada e aguarda que virá uma execução um dia. Então, tem as 3 coisas para ele fazer. Não tem outra, tem essas 3. Bom, vamos admitir como funciona o contencioso administrativo. O Brasil tem praticamente um modelo único, só se salva diferente de tudo é Pernambuco, o único. Como é que funciona esse contencioso? Copiado do modelo federal. Eu tenho uma primeira instância e tenho uma segunda. Eu chamo na federal, Delegacia Regional de Julgamento. Em cada delegacia da Receita Federal do Brasil existe uma chamada DRJ, delegacia. O julgamento lá é técnico, só auditores que decidem. Bom, desta decisão cabe recurso. Para onde? Para o CARF. Onde é o CARF? Brasília. Mas em Brasília a composição é outra. Ela já é paritária. 50% são auditores que têm mandato, como no primeiro, 3 anos, podendo renovar por mais 2 mandatos, pode ter 9 anos de permanência. O mesmo vale para os advogados, que o pessoal diz que representa a sociedade. Eu tenho cuidado. Para si, essas federações, eu vou mencionar algumas,
são a representação da sociedade, eu vou admitir que sim, porque eu duvido que alguém daqui tenha sido indicado pelo conjunto, algum setor da sociedade. Ou é a FEBRABAN, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, etc., que indicam esses advogados que vão atuar nesse contencioso, certo? Que é o modelo nacional. Vale para todo o Brasil, isso aí. Na instância, esse modelo federal repercute nos estados e no DF e nas capitais dos municípios, ou nas cidades de porte maior. Município pequeno nem isso tem. O prefeito designa um advogado para ser o contencioso. Acabou. Né? Bom, esse modelo, Pernambuco é diferente. Não é só Pernambuco. Pernambuco é concurso público de prova de títulos, é um cargo de carreira o jogador. Se mexerem nisso, como é que vai ficar? Porque ele é o único diferente, é o patinho feio dessa história. Para os outros, para mim não é o patinho feio. Não. Mas é isso, ele funciona assim. E agora, como fica? Todo mundo é mandato, ele é cargo de carreira, como é que vai ficar? Tem que ter uma solução. Vamos para a União. Ora, aí nós temos o quê? A Justiça, né? Estadual, distrital e a Justiça Federal. Há uma sobrecarga, é verdade. A maior quantidade de processos hoje, de estoque de processos, são tributários. Principalmente na Justiça Federal, porque tem essa sobrecarga, tudo virou tributário, inclusive a Previdência. Aí, como é que se vai resolver isso? Veja só, os países, né, eu vou pegar a Europa, é mais fácil que eu tenho um exemplo. Portugal e Espanha são bem significativos. Eles chegaram à conclusão, veja, eu cito só um exemplo, gente. Peguem o CTN e tem lá formas de extinção da lide do processo tributário. Aí aparece lá transação. O código é de 25 de outubro de 66. Por favor, quantos anos são passados? 66 para cá. 57. Vou botar só a partir de 2020 é que essa questão chega e o STF é obrigado a se manifestar. Passa esses anos todinho para admitir a transação. Olha. Enquanto isso, já há muitos anos, eu não vou falar da Europa do primeiro mundo, eu estou falando de Portugal e da Espanha. Eles já estão discutindo, estão na frente disso aí, porque eles sabem que esse sistema é falido. O que eles fizeram? Estão fazendo transações no ato da fiscalização para evitar esse contencioso. Aí a turma diz, mas isso gera corrupção. A corrupção gera em todo lugar. A corrupção é da natureza humana, não é do modelo, não é de nada. O homem já nasceu assim. Resumo da ópera. Hoje, tem um caso lá que, na Espanha, desenvolvendo, que são chamadas actas com acordo. O auditor chega e vai discutir com o contador, com o empresário da empresa, e vamos dizer, rendimento industrial, que gera uma confusão enorme aí. Né? Qual a quantidade de cana da variedade X na máquina tal, essas quantas toneladas desse tipo gera de sacos de açúcar, coisa do gênero. Extermina lá pro alto, vai passar 10 anos discutindo, ou 20, ou vai para o lixo. Hoje, eles discutem esses critérios prévios, há uma aceitação. Discute o fisco com o empresário e chegam a um consenso. Chegam a esse acordo. Por isso que é acta, essa acta é o ato. Ele lava essa acta, mas foi de acordo. O cara aceitou o modelinho. A gente tem que avançar nesse sentido. Então não é, como eu concordo com o professor Júnior, não está olhando o que vai acontecer lá. Independe de reforma tributária. Isso é um negócio autônomo que a gente já deveria ter feito. Independe de reforma, é fazer isso aqui. É avançar nas formas para reduzir essa hiperlitigiosidade, né? Que é doentia. Não vai resolver, não tem reforma do mundo que resolve isso aqui. Porque isso tem que ser resolvido, primeiro, com essa tensão, o fisco, né? Tem seus problemas de gestão, de treinamento, etc, etc. E a sociedade também tem seus probleminhas, né? Depois tem um lado que é complicado falar, mas eu vou falar dela para encerrar. É que, se de um lado tem essas tensões causadas pelo fisco, a gente tem uma ideia que só ocorre no Brasil. Eu digo isso que eu já participei de curso, não sei o que lá, sobre isso na Europa. É a ideia de que, do lado da sociedade civil, todos nós somos sacrossantos e puros e que não tem fraude. Não é? Que não tem fraude. Eu conto de uma experiência minha. Eu estava numa universidade na Europa e logo que eu vi tinha um evento sobre a fraude fiscal do espaço europeu. Que eu olhei quem ia participar, eu queria entrar, mas não fui convidado. Eu ia fazer o quê?
Eu só podia ter acesso quem fosse convidado. Para minha sorte, um professor disse, o senhor fala, conhece o professor Casal Tanabás? Conheço, por acaso. O senhor vai ser o cicerone dele aqui. E é só quem fala português. Eu digo, o meu português é diferente do dele, viu? Não, mas lá vocês se entendem. E aí, na medida que eu fui o cicerone dele, fiquei lá, dele, eu tive acesso ao seminário. Ele fez a abertura, mas falaram alemães, belgas, franceses, era o mundo toda a Europa. Qual era a discussão, o medo deles? Algo que a gente tem que aprender. Meteram na cabeça, aqui no Brasil em especial, de que a tecnologia ia resolver tudo. Não vai não, cara. A tecnologia é instrumental, tem uma natureza instrumental. Essa dimensão ética está nas pessoas. E os alemães mostraram isso. A turma diz, não, com nota fiscal eletrônica, acabou. Eles mostraram que lá, quando eles adotaram, 5 anos depois eles ficaram piores até. Certo? Então, a gente tem que avançar nisso aí, superar essas tensões e avançar. Eu acredito que esse contencioso tem que ser reformulado. Porque se sai desse contencioso administrativo, você vai cair na judicialização. E a experiência de todos aqui e dos que estão ouvindo é grande de que não tem essa velocidade, e as próprias pautas, como funciona o judiciário, com essa morosidade histórica que tem, 100 anos de solidão. Então, eu acho que esse aqui é um ponto importante. É muito boa a lembrança dos colegas sobre isso. Eu creio que isso é um debate que pode passar ao largo disso, mas recobra isso aí. É a questão central. O que eu me preocupo muito com essa questão é o seguinte, é que ficou já evidenciado a ineficácia do contencioso administrativo e do judicial, né, em matéria tributária. Processos que demoram 10 anos a mais. Então, nós temos que repensar, inclusive, a legislação. Sobretudo no momento em que nós temos a possibilidade de termos fusão de tributos de entes que atualmente estão de competência de entes diferentes. Então, por exemplo, mesmo que nós tenhamos o IBS tal qual está sendo proposto, ou foi aprovado na Câmara dos Deputados, você juntou um imposto estadual com um municipal. Qual a lei processual que será aplicada? Administrativa, por exemplo. Tá certo? Então, eu acredito que nós devemos ter uma racionalização também na legislação processual tributária, tanto no que pertine à legislação administrativa, do processo administrativo tributário, como também do processo judicial. Né? Porque, do jeito que está, é uma falácia. Por exemplo, a recuperação judicial de créditos é mínima. Né? É 1%, 1,5% dos créditos são recuperados mediante execução fiscal. É um processo falido. Né? É uma utopia se imaginar isso aí. E nós temos, com esse montante, 5,4 trilhões de créditos estão dormindo hoje nas prateleiras dos tribunais administrativos, dos tribunais judiciais. Perfeito, professor. Pois bem, chegando ao final de mais um episódio, eu gostaria de agradecer imensamente a audiência de todos, a presença dos ilustres. Creio que Gustavo queira dar uma palavrinha. Então, realmente agradecer, que acredito que a mensalidade vai ser dobrada nesse episódio, porque além de tributação, a gente teve aula de história. Exato. E de cultura aqui. Mais uma vez, agradecer a presença dos professores e abrir novamente um espaço para as considerações finais. Eu quero, de plano, agradecer a Carvalho Borges Advocacia, pela oportunidade, pela parceria, e que isso aqui é um marco, é o ponto de partida desse papo tributário. Verdade. Eu acredito que toda vez que nós estamos diante de mudança, nós devemos nos esforçar para que essa mudança seja para melhor. Eu sei que as barreiras são enormes,
as dificuldades são grandes, mas cabe a toda a sociedade brasileira, né, não só nutrir a esperança de uma tributação mais justa, mais equânime, mais inclusiva, mas também se esforçar para que isso se torne realidade. E o meio que nós temos é conhecendo, né? Quando as pessoas conhecem, passam a discutir, passam a exigir que essas mudanças realmente resultem em melhorias, a coisa acontece, né? Então é isso, por isso que eu tenho, apesar de uma forte dose de realismo, mas também uma esperança de que nós tenhamos uma melhoria com essa reforma. De que tempos melhores Virão estejam por vir, né? Mais uma vez agradeço a todos e terão novos episódios, né? Aguardem que iremos. Ficamos por aqui, sigam as nossas redes sociais, que lá nós divulgaremos os novos episódios e os novos convidados também que participarão conosco desse projeto.